Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar? Agradecendo o nome do Senhor, agradecendo a Ele por esse momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, mais uma vez, nos permite estarmos aqui, neste lugar onde nós nos reunimos, nesta igreja, enquanto corpo do Senhor, para cultuarmos ao Teu nome, aprendermos mais de Ti, declararmos as Tuas grandezas, entendermos, ó Deus, que o Senhor é um Deus soberano, que está no controle das nossas vidas e que tem tomado conta de tudo e tem olhado para tudo que tem acontecido, e não somente olhado, mas tem agido, Deus, em favor dos seus. Nós te louvamos e nós te bendizemos por tudo que Tu és, e nós te pedimos que o Senhor traga, Deus, a Ti, cativa as nossas mentes, o nosso coração, para que nós possamos prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer e possamos aprender mais de Ti aqui neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 91. Salmo 91. Eu gostaria de falar, que nós analisássemos aqui, estudássemos esse salmo todo. Devido ao nosso tempo, nós não vamos conseguir fazer isso. Então, eu quero que a gente faça um breve estudo aqui, dos 8 primeiros versículos desse salmo. No entanto, eu quero ler todo o salmo, e nós vamos somente depois, quando nós formos estudar aqui, nós vamos até o 8, mas eu quero ler todo o salmo aqui. Então, você abriu? Vamos lá? Diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo, eu acredito que seja um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, esse Salmo 91. Inclusive, é o Salmo 91 e o Salmo 23. Esse salmo aqui, ele é um salmo de sabedoria, e quando nós lemos esse salmo, nós vemos o texto de forma muito clara, falando de um Deus que é poderoso, um Deus que tudo pode, e um Deus que livra através do seu poder e protege aqueles que lhe são fiéis, aqueles que são seus. Nós vemos esse salmo, o salmista declarando para nós e nos mostrando que o Deus que nós servimos é um Deus que para Ele não há impossíveis. E dentro dessa capacidade do nosso Deus, do modo como Ele quer e quando Ele quer, Ele nos guarda e Ele nos protege, e não existem impossíveis para Deus para nos guardar, para nos proteger, para agir em nosso favor, para tocar nas nossas vidas, para gerar e trazer para nós livramentos. Uma outra questão importante nesse salmo aqui, é que quando ele é escrito, o contexto, parece que o contexto em que ele foi escrito foi um contexto de guerra. Ou aquele que escreve o salmo já estaria na guerra, ou ele estaria prestes a ir para a guerra, onde ele encontraria todos os tipos de lutas, de problemas, de pestes, de perseguições. Ele encontraria esse tipo de problema. Então, é um contexto de guerra. Um contexto onde o salmista, ao escrever, e as pessoas que estavam lendo e queriam ver, tomar ciência disso aqui, estariam dentro desse contexto, um contexto de guerra. Uma outra questão que é importante nós entendermos aqui, é que Deus, Ele é soberano. E como eu disse, é um salmo que demonstra para nós de forma muito clara, que Deus é um Deus que livra os seus, é um Deus que guarda, que protege os seus, é um Deus que não está distante de nós, mas Ele está vendo o que cada um de nós estamos passando, Ele sabe dos perigos que nós passamos, Ele sabe das nossas lutas, Ele nos conhece.
Esse é o Deus que nos livra. Deus é soberano, Ele pode nos livrar a qualquer momento. Ele pode nos livrar de todo e qualquer mal. Não existe a ideia dualista de que existe uma guerra entre Deus e o mal, e talvez o mal em algum momento esteja ali, vencendo. Não, Deus está acima do mal, Deus está acima de todas as coisas. Nós vamos ver isso daqui. E o Salmo deixa isso muito claro, mas nós precisamos entender uma questão muito importante com relação a isso daqui. O Deus que nós servimos é o Deus que pode tudo. Não existe impossíveis para Ele. Ele pode nos guardar, Ele pode nos livrar, e Ele tem feito isso. E nós aqui, se eu pedir para vocês levantarem as mãos aqui, todos vocês vão ter testemunhos, vão poder dizer que já viveram livramentos de Deus, de situações assim, que talvez fossem impossíveis e foram libertos, sofreram algumas situações, mas Deus veio e os livrou. Isso é nítido, é claro. No entanto, eu preciso entender que Deus não é obrigado a nos livrar de tudo e qualquer coisa que nós passamos. Deus, Ele é soberano e Ele pode nos livrar do que Ele quiser, mas Ele não é obrigado a nos livrar de todas as coisas. Quando nós lemos esse salmo aqui, eu preciso entender que o salmista e o que Deus está nos ensinando com esse salmo aqui, não é que nós, enquanto cristãos, não vamos passar por nenhum tipo de luta e que nós seremos livres de toda e qualquer peste, de toda e qualquer luta, de todo e qualquer problema. Não é isso que o salmo está nos ensinando. O que o salmo nos ensina é que o Deus que nós servimos tem poder para nos livrar de tudo que Ele quiser, mas Ele é soberano e Ele o fará quando Ele quiser, do modo que Ele quiser, no momento que Ele quiser e do jeito que Ele quiser, porque Ele é soberano. Esse salmo trata muito mais com a minha fé e o modo como eu olho o Deus que eu sirvo, do que com a afirmação de que esse Deus vai me livrar sempre de todas as coisas, porque não é isso. Eu não posso chegar aqui para você e ler esse salmo e falar assim: ninguém aqui na Batista Renascer vai ficar doente mais, porque a Bíblia diz: nenhuma peste chegará à tua tenda. Não, não é isso. Eu não posso falar isso. Existem pessoas aqui que talvez estão aqui agora e estão doentes, ou podem ficar doentes. Mas eu tenho que te dizer que o que os salmos aqui, que esse Salmo 91 me diz, é que o Deus que nós servimos pode sim nos livrar de tudo, absolutamente tudo. Deus pode curar um aidético. Deus pode curar uma pessoa com câncer. O Deus que nós servimos pode todas essas coisas. O Deus que nós servimos pode nos livrar de todo e qualquer mal. E é isso que o texto está me ensinando aqui. Eu preciso olhar para esse texto e compreender que o Senhor é um Deus que nos guarda e nos protege e que não há impossíveis para Deus. Ou seja, Ele nos ensina que nada pode prejudicar um filho de Deus, a não ser que Deus permita. Isso nos traz segurança, mesmo quando nós estamos nas lutas. Ou seja, se Deus está no controle de tudo, ainda que eu esteja passando por lutas, que eu esteja doente, que haja algum tipo de problema, eu ainda continuo tranquilo, porque eu sei que se eu estou passando por aquilo, é porque o Deus que eu sirvo, que é onipotente, que é soberano, que está no controle de tudo, permitiu. E existe um propósito para aquilo. Eu tenho que ter isso muito firme no meu coração. Outra questão com relação a esse salmo, é que ele é um salmo messiânico. E no que diz respeito ao caráter messiânico dele, ele literalmente se cumpriu em Cristo. Literalmente esse salmo aqui se cumpriu em Jesus. No finalzinho, principalmente aqui, fica muito claro, quando ele fala aqui a respeito, olha aqui, no verso 15, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Nós vemos Jesus no Getsemane angustiado. No verso 16 ele fala assim, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E vem falando a respeito de o glorificarei. Esse salmo aqui é um salmo messiânico, e dentro do aspecto messiânico dele, ele se cumpriu na sua totalidade. No que diz respeito a nos apontar para Cristo, a mostrar para nós quem era Cristo, o que aconteceria com Jesus. Vamos lá. No primeiro versículo, acompanha comigo aí. Diz assim, ó, aquele que habita, e aí nós vamos tirar alguns ensinamentos aqui desse salmo aqui, e ele diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A primeira palavra que nós encontramos aqui de grande importância nesse texto é a palavra habita. Por quê? Essa palavra habita aqui, ela significa permanece, mora, reside. O que o salmista, ao escrever, está dizendo? Aquele que permanece em Deus, aquele que mora, aquele que reside em Deus, aquele que está constantemente em Deus, ou seja, habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que o texto está falando que descansa à sombra do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, tem o Altíssimo como esconderijo, aquele que habita. O problema é que muitas vezes nós vemos pessoas que não habitam em Deus. Às vezes eles apenas hospedam em Deus. O que eu preciso entender é que Deus não pode ser apenas um local onde eu me hospedo nele quando as coisas ficam difíceis.
Quando está tudo bem, eu me esqueço de Deus, eu me distancio de Deus, eu me afasto de Deus, e é como se Deus nem existisse para mim. Aí quando as coisas apertam, então eu vou lá e monto uma barraquinha, e eu faço então uma morada ali em Deus. Quando as coisas ficam tudo bem novamente, eu me distancio de Deus. O que o salmista está dizendo é que isso daqui, as promessas que vão ser listadas adiante aqui, são para aqueles que fazem do Senhor, do Altíssimo, a sua morada. Habita no Senhor, e o que é habitar? É estar o tempo todo, todos os dias, quer esteja tudo bem, quer esteja tudo mal, eu habito no Senhor. Deus é a minha morada, o próprio Deus é onde eu resido, é onde eu permaneço todos os dias. Eu não corro para Deus apenas quando as coisas estão ruins, as coisas estão difíceis. Surgiu um problema, então eu me volto para Deus. Não sei o quê. Quando está tudo bem, eu sequer venho à igreja. Mas quando as coisas arrocham, vamos para a igreja, que a gente precisa. Aí você simplesmente se torna um hóspede. Quando eu preciso de Deus, pelos meus interesses, então eu vou lá e vou me hospedar por um tempo ali diante de Deus. Só que melhorar tudo, eu me afasto de novo, vou para outros caminhos, vou fazer morada em outros lugares. Muitas vezes até no meio do pecado. O que o salmista diz é que eu preciso estabelecer morada. Eu preciso habitar em Deus. Eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que morar em Deus. Eu tenho que estar constantemente, todos os dias. Todos os dias. E ele continua dizendo, no esconderijo. Esconderijo aqui no hebraico é literalmente abrigo. Lugar onde alguém pode se esconder ou pode ocultar de alguma coisa e ficar seguro. Não existe lugar mais seguro do que a presença de Deus. O Deus que tudo vê, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que é onisciente, o Deus que é onipresente, o Deus que é onipotente, o Deus que pode todas as coisas, tudo, nada é impossível para Ele. Existe algum lugar que seja mais seguro do que o esconderijo do Altíssimo? Nós estarmos escondidos em Deus. Mais para frente o texto vai falar sobre essa questão de nós nos escondermos em Deus, quando ele traz a analogia de nós estarmos, Ele nos guardar debaixo de suas asas. E às vezes nós tentamos procurar abrigo em tantos outros lugares. Às vezes nós procuramos encontrar abrigo até mesmo nas coisas que o próprio mundo nos oferece, achando que ali nós estamos seguros, quando na verdade, gente, nós estamos falando dentro de um contexto onde nós muitas vezes estamos ficando enclausurados dentro das nossas casas, achando que nós estamos seguros lá, quando na verdade não são as nossas casas que nos guardam e que nos mantêm seguros. O que nos mantém seguros é o Senhor, é o Deus que nós servimos. Esses dias eu vi um relato de uma mulher na internet, ela falou assim, eu não sei como que eu contraí essa doença. Porque desde que surgiu esse problema aí, eu estou enclausurada dentro de casa, e agora eu estou contaminado com essa doença, não saí, não tive contato com ninguém, estou aqui. E nós, muitas vezes, e eu não estou falando que nós temos que ser irresponsáveis de modo algum, e nós muitas vezes estamos aí andando, falando com tantas pessoas, tendo contato, tendo que trabalhar, e Deus está nos guardando. Porque quem é que nos dá segurança? O verdadeiro esconderijo são as nossas casas? O verdadeiro esconderijo são lugares físicos? Não, o verdadeiro esconderijo é o Deus a quem nós servimos. Ele é que nos esconde. Ainda que nós estejamos expostos, Ele vem e nos esconde e nos guarda. E ele continua dizendo, do Altíssimo. Esse Altíssimo aqui é aquele que está acima de tudo e de todos. Dentro desse contexto aqui, na época, existiam os adoradores de Baal, e Baal também era chamado de o Altíssimo. E quando o salmista escreve isso daqui, ele escreve dando justamente uma cutucada nessas pessoas, e mostrando para eles que não existe outro Altíssimo, mas existe apenas um Altíssimo, que é o próprio Deus, que está acima de tudo, de todas as coisas. O que essa palavra aqui significa é que acima do mal, acima de Satanás, acima das doenças, acima dessas pestes, acima dessas guerras, desses problemas, acima de tudo isso daqui, existe um Deus que está acima, elevadamente acima de tudo, ou seja, Ele é soberano. Ele domina todas as coisas, Ele controla todas as coisas, eu posso descansar nele. O Deus que eu sirvo é um Deus soberano, está acima de tudo, não há nada que está acima dele, inclusive falsos deuses, não existe. Como eu disse, agora há pouco eu acabei de citar aquele exemplo da questão do dualismo, e às vezes existe... Na igreja, nós cristãos, nós temos uma cosmovisão cristã. E talvez exista um problema sério dentro da cosmovisão cristã, às vezes. As pessoas, nós temos a tendência de separar o santo e o profano, muitas vezes.
sendo que a nossa vida lá fora deve ser toda santa. Não existe a minha vida dentro da igreja, a minha vida secular. Existe a minha vida de cristão, eu sou cristão em todos os lugares. Esse dualismo é errado. Eu tenho que, assim como eu sou cristão aqui, eu tenho que ser um bom cristão lá fora. Não existe esse dualismo. E tem também aquela questão do dualismo no sentido de que existe Deus e o diabo e eles estão em luta. E talvez eles estão em pé de igualdade. Será que Jesus está vencendo agora na minha vida? Será que é Deus? Não existe isso. Deus é altíssimo, Ele está acima de Satanás, Ele está acima de todo o mal, Ele está acima de tudo. É o que o texto me diz. Ou seja, quando eu habito no esconderijo daquele que está acima de todas as coisas, que tem controle sobre todas as coisas, eu posso descansar nele. E ele diz, a sombra do Onipotente descansará, a sombra descansará, que ele fala de refrigério, descanso em meio à luta, à adversidade. Dentro do contexto que ele estava falando e do contexto de guerra, o sol daquela região era um sol escaldante, que trazia aflições, que trazia dores, que poderia inclusive levar à morte dependendo da quantidade de tempo que ele ficasse exposto ao sol ali, sem nenhum tipo de proteção. E ele está dizendo assim, a sombra do Onipotente, e aí ele traz para nós aqui um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a onipotência. O que é onipotência? A onipotência, Deus pode todas as coisas, não há impossíveis para Deus. Ou seja, eu descanso, não é a sombra de qualquer coisa. Eu não busco descanso nas notícias que me são dadas. Se as notícias hoje forem boas, eu vou dormir bem. Mas dependendo da notícia que eu assistir, eu não consigo nem dormir. Não, você não tem que descansar o seu descanso à sombra das boas ou más notícias. Você não tem que descansar à sombra do que os homens lhe prometem ou deixam de prometer. Você tem que descansar à sombra do Onipotente, daquele que pode todas as coisas. Nele há descanso, ainda que tudo vá mal. É a sombra do Onipotente que eu descanso. Onipotente aqui é cujo poder é absoluto, que tudo pode, o Todo-Poderoso, que consegue controlar tudo, que detém o controle sobre tudo, que possui toda a autoridade ou poder. Ele é irrestrito, não há nada que seja impossível para ele. Absolutamente nada. Para você ficar embaixo da sombra de alguma coisa, o que você tem que fazer? Tem como você ficar à sombra de uma árvore, estando a 50 metros dela? Para nós estarmos à sombra do Onipotente, o texto está nos dizendo, eu preciso estar próximo de Deus. Eu tenho que ter uma vida de habitação no próprio Deus. Eu tenho que fazer de Deus a minha morada, a minha habitação, o meu lugar seguro. Os nossos lugares seguros não são os nossos apartamentos, as nossas casas. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque talvez diante de tudo que tem acontecido, do medo que tem tomado conta da sociedade, talvez nós corremos o risco de colocar a nossa confiança muito mais na nossa habitação terrena do que no nosso Deus, que é a nossa própria habitação. Se eu posso, eu devo ficar em casa, eu devo me resguardar, lógico. De maneira alguma eu estou pregando irresponsabilidade da parte de ninguém aqui, mas eu não posso colocar a minha confiança na minha habitação terrena, porque a minha habitação, aquilo que me guarda, é o meu Deus, que é a minha habitação, que é a sombra que me traz refrigério, que me tranquiliza. Verso 2. Olha, acompanha comigo, diz assim, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, direi do Senhor. Algumas versões, a NVT, por exemplo, diz assim, isto eu declaro a respeito do Senhor. Se eu habito em Deus, eu conheço o Deus que eu sirvo. E se eu conheço o Deus que eu sirvo, eu tenho o que dizer do meu Deus. Outro dia nós tivemos um debate aqui na juventude, onde nós falamos justamente sobre conhecer a Deus. Se eu não habito em Deus, se eu não tenho vida com Deus, se eu não conheço a Deus de maneira intelectual e também experiencial, o que eu vou ter a dizer do meu Deus? Eu não tenho nada para dizer do meu Deus. O salmista está dizendo que porque ele habitava, porque ele confiava em Deus, porque ele morava, porque ele descansava à sombra do Onipotente, ele tinha o que dizer de Deus, ele tinha o que dizer, ele conhecia o Deus que ele servia, e ele tinha o que dizer de Deus. Hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo, será que nós temos o que dizer a respeito do nosso Deus? O que nós estamos falando do nosso Deus para as pessoas que estão aí fora agora, hoje? Você tem um conhecimento de Deus ao ponto de ser aquele que traz refrigério para as pessoas, que acalma os seus corações, que mostra para elas quem é o Deus que você serve? Nós podemos dizer, direi do Senhor, isto eu declaro a respeito do meu Senhor. Descanse no Senhor. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, nós precisamos habitar nele para conhecê-lo a ponto de termos o que dizer a respeito dele.
Eu tenho que buscar conhecimento na palavra, eu tenho que buscar intimidade com Ele para conhecê-lo experiencialmente, para ter o que dizer a respeito do meu Deus, como o salmista tinha. E ele diz, Ele é o meu Deus. Habitar em Deus gera intimidade com Ele, intimidade. E aí você não tem dúvidas de que Ele é o único Deus e de que Ele é o seu Deus. O salmista não tinha dúvidas. Ele dizia, Ele é o meu Deus. Ele não depositava a confiança dele em Mamon, no dinheiro, nas riquezas que ele tinha. Ele não depositava a confiança dele nos homens, nos exércitos que talvez estivessem à disposição dele. Não, a confiança dele era no Deus dele. Ele é o meu Deus. Convicção, certeza. E é o que nós temos que dizer. O meu refúgio, a minha fortaleza, mais uma vez a ideia aqui de esconderijo, abrigo, lugar altamente seguro. Ideia de que não existe nenhum outro lugar mais seguro no mundo do que em Deus. A ideia que o texto traz aqui é que Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Não existe nenhum outro lugar mais seguro no mundo do que em Deus. A prova disso, Jericó. Vocês querem uma muralha mais segura do que eram as muralhas de Jericó? Quem é que foi lá e derrubou as muralhas de Jericó? O próprio Deus. Não existe lugar mais seguro do que o próprio Deus. É em Deus que nós temos segurança. Em momentos como este que nós estamos vivendo, você tem refugiado onde? Em Deus ou em falsas esperanças? Nas notícias? No dinheiro? Em quê? Só Deus é o nosso refúgio e nós devemos nos abrigar nele. Nós devemos fazer habitação nele. Ele, nesse momento em que nós estamos vivendo, é a nossa verdadeira habitação. É nele que nós devemos morar e habitar, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Nele confiarei. Confiarei aqui e nele acreditarei. Nele eu esperarei. Nós temos que depositar toda a nossa confiança no Senhor. É nele que nós devemos confiar. Não fica confiando. Vou dar só para vocês verem. Não confia em notícias. OMS já mudou os prognósticos e as ideias com relação ao que tem acontecido 1 milhão de vezes. Usa máscara, não usa máscara, não sei o que, pode isso, não pode aquilo. O homem não tem segurança de nada. Deus sabe de tudo. Deus conhece esse vírus. Deus conhece os problemas financeiros que estão por vir, os que já estão acontecendo. Deus sabe de tudo. Então vamos confiar em Deus. Nele eu confiarei. Você vai confiar em quem? Nos homens? Maldito o homem que confia no homem. Esse texto não está falando do homem que confia em outro homem, está falando do homem que confia em si mesmo. Mas maldito o homem que confia em si mesmo e que deposita sua confiança em outro homem, que hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Mas o nosso Deus, que é soberano, que é onisciente, sabe de todas as coisas, nele nós podemos confiar. E é por isso que o salmista dizia, nele confiarei. Verso 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha aqui, nesse trecho aqui ele vai falar da onisciência de Deus. O Deus que sabe de tudo, porque ele diz aqui, esse laço do passarinheiro, algumas versões falam assim, pois Ele livrará das armadilhas da vida. Esse laço do passarinheiro eram armadilhas. Armadilha, como o próprio nome já diz, é algo que está oculto. Se eu montar uma armadilha para você, para te pegar ali na saída, você vai saber dessa armadilha? Não. Você só vai descobrir a armadilha no momento em que você cair nela. Não é isso? Uma armadilha? Um laço do passarinheiro, uma armadilha. Aqui ele está falando que Deus nos livra das armadilhas. O que o texto está nos dizendo aqui? Ele está nos mostrando que Deus nos livra de coisas que a gente nem sabe que foram armadas para nós. Ou seja, quantas vezes nós já fomos livrados de armadilhas que estavam postas por Satanás para nós aí, e que você nunca nem imaginou que aquilo ia acontecer na sua vida, e Deus já te livrou, e você sequer soube. Agora, vamos para uma questão simplesmente de lógica. Se Deus me livra de coisas que eu sequer sabia que viriam contra mim, que eram armadilhas, e Deus me livra ao ponto de a armadilha estar aqui, enquanto eu estou indo, a ideia de que hora que eu ia pisar na armadilha, antes que eu pisasse na armadilha, Deus chega e tira aquela armadilha do meu caminho. Então eu nunca nem ficaria sabendo que existiria aquela armadilha. Se Deus me livra de situações como esta, por que Ele não me livraria de situações que nós sabemos também? Se Deus é onisciente e poderoso para me dar livramento de coisas que eu sequer estou sabendo, Ele é tão poderoso também e onisciente para me livrar de situações que eu estou sabendo. Quem te garante que você já não teve contato com alguém contaminado aí, por exemplo, e Deus simplesmente te guardou e não permitiu que você fosse contaminado?
te livrou de uma armadilha. Eu acredito que talvez todos nós aqui já tenhamos tido contato e Deus nos guardou até agora. Significa que ninguém vai ser contaminado? Não, não é isso, não estou prometendo nada aqui para ninguém. Mas eu sei no Deus que eu sirvo e eu tenho que exercer a minha fé e crer que Ele pode sim. E Ele tem nos livrado de toda e qualquer armadilha. Quantos acidentes de carro que talvez poderiam ter acontecido na sua vida e Deus te livrou? Eu me lembro de uma vez, eu estava saindo de casa, a hora que eu e a Mirelle de moto, eu morava em Jataí, a hora que eu subi na moto, que eu estava saindo, a Mirelle falou assim, nossa, esqueci um negócio lá dentro de casa e tal. Eu, não, vamos embora, depois você pega. Não, eu preciso agora. Aí ela desceu, voltou lá, ela deve ter gastado 1 minuto para pegar. Beleza, a gente montou na moto. Quando eu saí de casa, que eu cheguei em umas 2 esquinas à frente, tinha um motoqueiro na minha frente, e era o tempo que eu teria se eu não tivesse voltado. Nossa, veio um carro, pegou aquele cara, mas machucou demais, jogou longe. Na hora eu entendi por que aconteceu. Deus estava me livrando de uma armadilha que estava sendo posta diante de mim ali. E esse eu vi. E quantos que a gente nunca viu e Deus está nos livrando? Agora, se Deus me livra disso, por que eu não vou, gente? Por que eu não vou confiar num Deus que me livra também daquilo que eu sei que está posto diante de mim? Me livra, é lógico. E ele diz da peste perniciosa. Ele nos protegerá de doenças mortais, essa peste perniciosa aqui. Olha que interessante. Eu fui pesquisar essa palavra peste aqui no original. Aqui, olha o que ela significa. Olha aqui. Doença contagiosa que, causando infecção, pode se manifestar como bubônica, tumores na pele, pulmonar ou sepsêmica. Epidemia que causa um número excessivo de mortes. O que a gente está vivendo agora? E a Bíblia fala que o Deus que nós servimos pode nos livrar de tudo isso. É um Deus que nós temos que depositar a nossa confiança nele, porque Ele é o nosso abrigo e nos guarda. É Ele. Perniciosa, que é nocivo, prejudicial, ruinoso. Nós não temos que lutar contra uma peste, nós não temos como lutar contra uma peste. Você me fala, o que nós podemos fazer? O máximo que nós podemos fazer é utilizar a máscara, evitar sair de casa, evitar algumas aglomerações. É o máximo. Mas o Deus que nós servimos conhece, Ele vê, Ele sabe, Ele detecta, Ele sabe cada pessoa que está contaminada, Ele conhece, está no controle dEle. Então é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Verso 4, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas ele te confiarás, te guardarás. Traz à memória a figura de uma ave que esconde seus filhotes debaixo das suas asas. E ele mesmo se expõe ao perigo. Ou seja, o perigo está vindo, então essa ave coloca debaixo das suas asas os seus filhotes. E quem fica exposto ao perigo é a ave. Mas os filhotes estão altamente seguros. O que Jesus fez por nós na cruz? Jesus se expôs a todo perigo, se expôs à ira de Deus. Jesus se expôs a todo mal que poderia vir sobre nós. Foi Jesus que morreu na cruz, que se expôs a todo perigo, Jesus nos guardando. Levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Levou sobre si os nossos pecados. Morreu pelos nossos pecados. Jesus se expõe, Jesus sofre todo o dano para que nós sejamos guardados, confiados, protegidos pelo Senhor. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Verdade aqui é a palavra. Quando nós ligamos esse texto ao Novo Testamento, Cristo é o Logos de Deus. A palavra é Deus. Então, quando a verdade, ele é nosso escudo e broquel. Escudo era um escudo grande que protegia todo o corpo. E broquel era um escudo pequeno que era colocado no braço para determinados tipos de ataque. O que isso aqui quer dizer para nós? Tendo em mente que o escudo nos protegia e protege contra tudo, e o broquel protegia apenas uma pequena parte, está nos mostrando que a palavra de Deus, que Jesus em nossas vidas, que a verdade de Deus, ela é eficaz em nossas vidas e nos guarda, nos protege em toda e qualquer circunstância. Seja ela uma circunstância muito drástica, terrivelmente grande, perigosa, ou seja ela coisas corriqueiras, pequenas, menores. Não importa qual seja o tamanho do problema, o nosso Deus é nosso escudo, a palavra de Deus, Cristo nas nossas vidas é nosso escudo, que nos protege contra coisas grandiosas, mas também é o nosso broquel, que talvez em coisas pequenas, que talvez nós nem depositamos a nossa confiança em Deus, Ele está lá nos guardando. Deus não é um Deus que Ele se preocupa conosco somente quando a coisa fica grandiosa demais e nós falamos assim, nossa, agora Deus vai agir. Deus em todos os instantes está agindo a nosso favor.
Em todos os instantes, Deus está olhando para nós, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. Seja num momento como esse que nós estamos vivendo, de uma situação drástica como essa, ou seja num momento onde está tudo bem, e que talvez você fale, não, agora eu acho que Deus nem precisa me guardar. Apesar que eu acho que ninguém pensa isso, mas o que nós entendemos? Deus nos guarda em toda e qualquer circunstância. Verso 5, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. No verso 6, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui ele está fazendo uma espécie de paralelismo poético, onde no verso 5 ele fala terror da noite, no verso 6 ele fala peste que anda na escuridão. Aí depois ele fala, nem da seta que voa de dia, no verso 6, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ele está fazendo uma espécie de poema aqui, ele está trazendo um paralelismo poético aqui dentro do texto, onde ele está nos mostrando e está trazendo isso, repetindo, para reforçar para nós a ideia de que Deus nos guarda em toda e qualquer circunstância. Não terás medo do terror da noite. A noite traz o que normalmente? À noite nós temos medo de assaltos, estupros, assassinatos. Normalmente os homens maus agem durante a noite. E ele está dizendo, nós não precisamos ter medo do terror noturno, porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos guarda disso também. E da seta que voa de dia. Essa seta que voa de dia era uma arma de guerra temível e que ceifava a vida de muitos jovens. Ou seja à noite, quando está tudo obscuro, ou seja durante ao meio-dia, onde está tudo claro, para Deus não faz a menor diferença. Deus vê tanto a noite e Ele enxerga a noite assim como Ele vê durante o dia. A noite para o Senhor é como se fosse ao meio-dia. Ou seja, não importa se o terror é noturno ou se o terror é diurno. O Deus que nós servimos é um Deus que vê tudo. Não há nada que fica escuro diante de Deus, não há nada que fica escondido de Deus. Por pior que pareçam ser os problemas, as lutas, as dificuldades, por mais perigoso que seja, por mais que o lugar seja um lugar onde não haja ninguém para estar olhando por nós, para Deus não há lugares onde Ele não veja nada. No verso 6, ele continua dizendo, ele fala, nem da peste que anda na escuridão. Ele traz mais uma vez a ideia da peste aqui para nós, mais uma vez ele falando que é algo invisível para o homem, mas para Deus não é invisível. Essas pestes, tudo isso que está acontecendo, nós não vemos, nós não temos controle, mas Deus vê, Deus tem controle, Deus conhece, e ainda que ela ande de noite, ainda que seja na escuridão, Deus vê, Deus conhece. A mortandade que assola ao meio-dia, calamidade que devasta ao meio-dia. Deus vê tanto o que é invisível quanto o que é visível. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Deus conhece os nossos sentimentos, Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe das nossas dores, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais. Deus conhece as doenças infinitamente mais do que qualquer cientista, do que qualquer médico. Deus conhece tudo. Já está nas mãos de Deus a cura para todo e qualquer vírus. Deus tem a cura da AIDS, Deus tem a cura de todo e qualquer câncer, Deus tem a cura de todo e qualquer vírus. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, Deus tem o controle de tudo. Eu sirvo esse Deus? Eu posso dizer, Ele é o meu Deus? Eu sei quem é esse Deus? Então o que eu tenho que fazer? Descansar à sombra do Onipotente. Eu não posso me inquietar. A falta de confiança demonstra falta de fé. Não descansar diante de Deus demonstra falta de fé. Eu tenho a palavra de Deus que me traz uma infinidade de palavras, uma infinidade de textos me mostrando que eu tenho um Deus que eu posso confiar, que eu posso descansar. Verso 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Olha isso daqui. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Tem alguns textos que vai falar assim, mas tu não serás atingido. Imagina comigo aqui o que esse texto aqui está dizendo. Lembra que eu falei que nós estávamos num contexto, quando esse salmo é escrito, ele é escrito ou já dentro de um contexto de guerra, ou de alguém que estava prestes a ir para a guerra? Lembra que eu falei disso aqui no início do texto? O que o texto está dizendo aqui, a ideia que o texto... Gente, parece cena de filme, imagine você assistindo um filme agora. A ideia que o texto dá aqui é que Deus quer... Eu não estou falando, e eu repito, eu quero frisar isso, eu não estou falando que Deus
tem a obrigação de fazer isso por nós. O que eu estou dizendo é que a minha fé tem que ser nesse ponto, de crer desse modo que o texto está me dizendo. O que o texto está dizendo é que é como se um soldado estivesse em meio à guerra, e tem flechas, espadas, setas, a morte está acontecendo por todo lado, gente guerreando, está quebrando para todo lado, gente morrendo por todos os lados. E aquele que confia no Senhor, e aquele que é guardado pelo Senhor, simplesmente está caminhando no meio disso tudo, tranquilamente, enquanto pessoas estão sendo mortas por todos os lados, enquanto pessoas estão sendo atingidas por todos os lados, e aquele guerreiro, aquele soldado que confia no Senhor, que tem a sua habitação no Senhor, que abriga, que tem Jesus, que tem o Senhor como seu abrigo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, aquele que ama verdadeiramente a Deus, que sabe quem é o Deus que ele serve. A ideia que o texto dá é que está tudo ruim em volta dele, a guerra está acontecendo e está todos morrendo em sua volta, espadas, flechas, e ele simplesmente caminha em meio a isso tranquilamente, sem que nada o atinja. Sem que nenhuma espada o atinja. As flechas podem passar próximas. As setas passam muito perto. Os soldados inimigos vêm ferozes, mas não o veem. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, ou seja, tu não serás atingido. Eu acabei de falar agora há pouco. Quantos de nós aqui estamos caminhando aí na sociedade? E as setas de Satanás, as doenças, os problemas, as adversidades, os vírus, as pestes, estão tudo aí. E o que está acontecendo conosco? Eu não tenho, gente, eu tenho que parar de ficar olhando o que Deus pode fazer por mim. Eu tenho que olhar o que Ele já tem feito até agora por mim. Quem aqui já foi contaminado até agora? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você sabe o que está acontecendo com você até agora? Até agora. O Deus que te guardou, você tem que confiar que Ele continuará te guardando. Até agora, você está andando no meio e tem caído 1000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não foi atingido. Você ainda não foi atingido. E nós cremos. E nós temos que crer que não seremos atingidos. Como eu disse, o texto não está trazendo para mim e dizendo que eu posso afirmar para você que ninguém vai ser atingido, mas o texto está me ensinando que eu tenho que crer que, assim como eu não fui até agora, eu não serei. Porque Deus é aquele que nos guarda. Ele pode sim continuar nos guardando. Não vamos olhar, tire os seus olhos para frente do medo que está à sua frente, mas será que amanhã, depois... Não, olhe até agora, Ele te guardou até agora. Então glorifique a Ele por Ele ter te guardado até agora. Verso 8. Só com relação ao verso 7, olha aqui. Havia destruição por todos os lados. O assassinato era generalizado. Acidentes ocorriam por toda a parte. As enfermidades atacavam velhos e jovens. Os hospitais estavam repletos. Havia homicídios nas estradas e pragas nas escolas. Não havia paz nem para justo nem para ímpio. Na guerra, milhares de homens pereciam diariamente. Mas para o homem que habitava, confiava em Deus, 1000 caíam ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não era atingido. Não era atingido. No verso 8 ele conclui dizendo: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Quando eu estudava esse texto, eu sempre encontrei vários autores que traziam a interpretação desse texto dentro de uma perspectiva. E na última vez que eu estava estudando, eu vi um autor, que é o John MacArthur, que ele trouxe uma interpretação que eu nunca tinha visto, e eu achei muito interessante, onde ele fala assim, ó: Deus, Ele pode nos guardar de forma tão segura em meio aos desastres, que nós nos tornamos apenas espectadores da assolação que tem atingido a todos. Olha que maravilhoso isso. O que ele diz para nós aqui é que, quando ele diz somente com os teus olhos contemplarás, quando o autor diz isso daqui, ele está falando assim, que Deus nos guarda de maneira tão poderosa, que está acontecendo um monte de problemas aí, e Deus nos torna apenas espectadores diante disso. Porque você não é atingido. Deus nos guarda, Ele nos protege. Ele já tem nos guardado, não somente dessa doença, mas de quantos assassinatos acontecem em Goiânia por dia, quantos roubos,
Quantos latrocínios? Quantos acidentes de carro fatais? Quantas viagens você já fez e sempre voltou em segurança? Tudo isso é Deus nos guardando e muitas vezes nos tornando, e muitas vezes não sempre nos tornando apenas espectadores de todos esses desastres, de tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, mas Deus tem nos tornado espectadores apenas. Isso é porque nós somos melhores, não porque Ele tem sido misericordioso, bondoso para conosco. E essa deve ser a minha confiança. Outros autores trazem também uma interpretação que eu concordo com eles, onde ele diz que aquele que se refugia, que habita em Deus, não somente será liberto, porque o texto continua e ele fala assim, e verás a recompensa dos ímpios. Nós não somente seremos libertos, guardados, protegidos, mas nós também vamos descansar no próprio Deus, como também nós vamos ver a justiça de Deus sendo feita em nosso favor. Nós não contemplamos apenas o que está acontecendo aí fora, sendo guardados por Deus, mas nós também, ao final de tudo isso, vemos a justiça de Deus sendo feita. E o que nós temos que fazer? Nos alegrarmos na sua justiça. Como eu disse, Deus é soberano. E sempre que Deus age, existe um ato de amor de Deus, mas também existe um ato de justiça de Deus. E nós somos guardados por Deus e protegidos por Deus. E quando nós olhamos para tudo que tem acontecido, nós temos nos tornado hoje. Eu acabei de perguntar aqui agora há pouco, quem aqui já foi contaminado? Você sabe o que você tem sido até hoje? Apenas um mero espectador. Você tem assistido um desastre terrível acontecendo na humanidade e até então o Senhor tem te guardado. Até então o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. O que nós devemos fazer a partir de agora? Continuar confiando, tomando os nossos devidos cuidados, tomando as devidas precauções, continuar usando máscara, sim. Continuar nos resguardando dentro das nossas casas, claro. Mas depositando a nossa confiança em Deus, porque não é a minha casa que é o meu refúgio é o Senhor. A minha fortaleza é o Senhor. A minha habitação é o Senhor. E nele eu devo confiar. 3 aplicações para nós aqui. Primeiro, descanse à sombra do Onipotente. Ele pode tudo. Eu não sei como está seu coração hoje. Não sei se você está angustiado. Eu vou ser bem sincero com relação a alguma coisa aqui. Eu prego isso aqui, e muitas vezes vocês me vêm pregando aqui, às vezes eu sou um pouco incisivo em algumas coisas. Gente, sabe, o pregador normalmente ele prega daquilo que ele sofre. E eu não tenho medo de Ralph, ser contaminado. Não tenho. Normalmente o nosso medo, nós que somos pais, que temos esposa, que temos filhos, nosso medo maior é com relação aos nossos filhos, né? Eu estou falando com muitos pais e mães aqui. Às vezes o meu temor é muito mais com relação à minha filha, à minha esposa, do que comigo mesmo. Mas é isso que todos os dias eu tenho procurado fazer. Descansar no Senhor, porque se Ele me guardou e guardou a minha família até agora, eu creio que assim como esse salmo diz, Ele nos livrará e continuará me guardando. Pronto, eu descanso. Outra coisa, Deus fazendo ou não, se Ele nos guardou até agora, mas se amanhã, daqui a algum dia acontecer alguma coisa, Deus guardando ou não, Deus fazendo ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele fizer, nós continuaremos glorificando como nós fizemos aqui hoje. Mas se Ele não fizer, nós também continuaremos glorificando, porque isso não o diminui, Ele continua sendo Deus, o mesmo Deus onipresente, onipotente, que nos guarda e nos protege. A minha esposa, quando estava grávida de 6 meses, teve H1N1 naquela época do surto de H1N1. Ficamos com ela lá no HDT 10 dias internada, ao ponto dos médicos, principalmente no início, me dão os piores prognósticos possíveis, porque ela estava grávida. Talvez a minha filha não sobrevivesse, talvez ela sobrevivesse, mas a Ana Lívia não sobrevivesse, talvez as duas não sobrevivessem, porque ela chegou muito ruim lá no HDT. Naquela circunstância, a minha esposa não foi guardada de ser contaminada com H1N1. Ficou muito ruim, eu passei 10 dias com ela, vestida igual aqueles caras que vocês veem na televisão aí, junto lá. Só eu podia estar lá com ela. Terrível. Mas Deus curou ela. Minha filha nasceu perfeita. Super saudável. Não pega nem gripe. Acho que ela criou uma imunidade acima do normal por causa do H1N1. Por quê? Deus está guardando. Ou seja, se Ele nos guarda, Ele continua sendo Deus. Se Ele não guarda, Ele continua sendo Deus. E eu vou continuar confiando. Porque se chegar até a doença ou não, Ele também é o Deus que cura. Ou seja, gente, você quer algo melhor do que isso? Ter um Deus como esse? Não tem nada melhor do que isso. E por último,
mais uma vez, esse salmo não é para nos garantir que mal nenhum nos sobrevirá, mas para nos ensinar que temos um Deus altíssimo que pode nos livrar quando e do jeito que Ele quiser, e se Ele quiser, porque Ele pode todas as coisas. Tem isso no seu coração? O Deus que nós servimos é um Deus onipotente, é o Deus altíssimo que está acima de todas as coisas, é um Deus onisciente, um Deus onipresente que nos ama poderosamente. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos? Eu não sei como está o seu coração, como eu disse, mas se havia algum temor, eu quero que você ore agora, pedindo a Deus para que tire todo o temor, toda a angústia, para que Ele te guarde, para que Ele te abençoe, para que Ele te proteja. E depois eu quero te pedir uma outra coisa. Deus está falando com você aqui agora com relação a isso daqui. Mas não é para isso ficar só com você. No início do salmo, o salmista diz o seguinte, ele fala assim, ó, direi do meu Senhor. Você tem o que dizer do Senhor? Use tudo que você tem aprendido e a confiança que Deus tem gerado no seu coração para gerar confiança e segurança no coração daqueles que estão lá fora perdidos, amedrontados. Tem muita gente aí fora que não tem tido a oportunidade de ouvir as palavras que têm sido ministradas aqui nessa igreja, por exemplo. Por mim, por outros pastores, pelo pastor João, que tem procurado trazer segurança, confiança, consolo aos corações de vocês. Agora, se você ouve, recai uma responsabilidade sobre você, que é tomar isso para você, mas é pegar isso e acalentar, acalmar o coração daqueles que estão lá fora, precisando ser acalmados, precisando entender que existe um Deus poderoso que os guarda também, que os protege, basta eles fazerem morada em Deus. Aproveite essa oportunidade para pregar o Evangelho, para falar de Jesus para aqueles que estão lá fora e mostrar para eles que a nossa confiança tem que estar em Cristo. Foi Jesus que morreu por nós na cruz. Jesus se expôs para que nós estivéssemos seguros. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor e sabemos que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Ó Pai, como eu me alegro dentro de um espaço onde nós temos um número tão grande de pessoas como esse, e onde nós olhamos lá fora e vemos tantos problemas, tantas pessoas sendo inclusive contaminadas nesse momento, e ao fazer uma pergunta, alguém aqui já foi contaminado? E ninguém se manifestar dizendo que todos até então estão sendo guardados pelo Senhor. Eu te louvo por isso. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui hoje, daqueles que estão em casa, que não puderam vir, que também estão guardados, não pelas suas casas, mas estão sendo guardados pelo Senhor, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor gere nos nossos corações confiança no Senhor, que nós possamos, ó Pai amado, continuar firmes, fazendo morada todos os dias no Senhor, habitando em Ti, que nós possamos descansar à sombra do Onipotente, tendo a confiança de que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, que nós possamos ter a confiança de que Deus, o Senhor continuará nos guardando e nos protegendo de todo mal, não somente deste que está acontecendo agora, mas de todo e qualquer mal que poderia nos vir sobre nós, que haja confiança em nós, Deus, que nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos ter os olhos fitos no Senhor, Pai, crendo que o Senhor é um Deus que nos protege e nos guarda. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos guardar. Obrigado por nos proteger. Obrigado, Jesus. Traga refrigério ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito que habita em nós. Que nós possamos sair daqui, Deus amado, com os nossos corações refrigerados em Ti, como se estivéssemos assentados verdadeiramente, literalmente, à Tua sombra, descansando tranquilamente ao ponto de pegarmos no sono, de tão tranquilos que estaremos diante do Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.